Ethan Harper era um homem que há muito se acomodou no conforto da rotina. Aos 46 anos, ele sentiu uma sensação de estabilidade em sua vida que era satisfatória em sua previsibilidade. Seu casamento com Melissa tinha acabado de passar da marca de 10 anos. Um marco que parecia significativo e comum. Eles passaram pelos altos e baixos que qualquer casal poderia esperar depois de uma década juntos. Houve paixão e excitação nos primeiros dias, é claro. Mas com o tempo, esse fogo se suavizou em algo mais contido. Uma companhia estável e confortável. Melissa, 5 anos mais nova, era uma profissional motivada na indústria farmacêutica. Seu trabalho exigia viagens frequentes, geralmente para conferências e reuniões em cidades distantes. Ethan sempre admirou sua ética de trabalho, sua determinação em se destacar em um campo dominado por homens, embora alguns homens possam suspeitar de uma esposa que viajava com tanta frequência. Ethan nunca foi esse tipo de marido em quem confiava. Melissa, implicitamente, ela nunca lhe deu uma razão para não fazê-lo. Eles construíram uma vida juntos, e essa vida incluía Chloe, filha de Melissa de um relacionamento anterior. Chloe tinha apenas 9 anos quando Ethan e Melissa se casaram. Mas nos anos desde que ela tinha passado a ver Ethan como seu pai para Ethan, Chloe era sua filha em todos os sentidos que importava. Melly amava como se fosse sua e seu vínculo era forte. Eles compartilhavam um amor por filmes e livros, muitas vezes passando tardes tranquilas de domingo no sofá, a cabeça de Chloe descansando em seu ombro. Enquanto assistiam a algum filme clássico, ela ainda não tinha descoberto sua casa. Uma modesta mas confortável casa de 2 andares no subúrbio era uma espécie de santuário. Ethan tinha uma pequena marcenaria na garagem onde passava seu tempo livre criando móveis e presentes para amigos e familiares. Ele não era um profissional de forma alguma, mas era algo que lhe trazia paz. A vida era boa, ou pelo menos era o que Ethan acreditava. Seu casamento não era perfeito, mas era funcional como muitos casais. Eles se acostumaram aos hábitos e idiosincrasias um do outro. As viagens frequentes de Melissa a trabalho significavam que Ethan passava muito tempo sozinho, mas ele não se importava. Ele tinha seus hobbies, seus amigos e o conforto de saber que Melissa sempre voltaria para ele. Na verdade, Ethan sempre brincava com seus amigos que a chave para uma vida feliz casamento era tempos e para dos ausência faz o coração crescer mais afeiçoado. Ele dizia com um sorriso. Eles riam presumindo que ele estava sendo faccioso, mas na verdade, Ethan sempre acreditou que o tempos e parados ajudava a manter-o casamento fresco. Dava a eles algo para conversar quando ela voltava a histórias de suas viagens pelas cidades que ela visitava, as pessoas que ela conhecia. Melissa sempre foi a mais aventureira dos dois, enquanto Ethan estava contente com a vida tranquila que eles construíram. Melissa ainda buscava emoção. Ela amava experimentar novos restaurantes, visitar novas cidades e participar de eventos empresariais de alto nível que deixavam Ethan se sentindo perdido, mas essa era Melissa e ele amava, por isso era a centelha que mantinha a vida deles. Interessante, Chloe, agora com 19 anos, estava na faculdade. Embora ela ainda morasse em casa, indo para a universidade local, ela era brilhante e ambiciosa, assim como sua mãe. Ethan tinha orgulho da jovem mulher, que ela estava se tornando confiante, de que ela iria longe na vida. Chloe tinha seu próprio círculo de amigos e frequentemente saía com eles, deixando Ethan com ainda mais tempo para si mesmo apesar das longas horas de solidão. Ethan nunca se sentiu solitário. Ele se sentia seguro na vida que eles construíram, no amor que eles compartilhavam como uma família. Ele sabia que Melissa trabalhava duro e que suas viagens de negócios eram necessárias para sua carreira. Eles se comunicavam frequentemente. Enquanto ela estava fora, mensagens de texto, ligações rápidas entre reuniões, ocasional chat de vídeo, tudo parecia perfeitamente normal, parte do ritmo de suas vidas. Mas aquela sensação de segurança que a base da confiança estava prestes a ser quebrada de maneiras que Ethan nunca poderia ter imaginado. Seu mundo pacífico e previsível estava à beira de se desfazer e ele estava felizmente inconsciente da tempestade que estava se formando logo abaixo da superfície. Por enquanto tudo parecia bem. Ethan não tinha razão para suspeitar que sua vida fosse outra coisa e não comum. Mas em The Quiet Moments, tarde da noite, quando ele estava sozinho na cama, um pequeno sentimento quase imperceptível se insinuava em sua mente. Não era medo ou preocupação, mas algo mais sutil. Um sentimento instável, como um sussurro no escuro que ele não conseguia ouvir. Ele o colocava de lado. Descartava-o como nada mais do que a inquietação inevitável que vem com a meia-idade. Afinal, quem poderia reclamar de uma vida como a dele? Ele tinha uma esposa bem-sucedida, uma filha que amava e uma casa confortável. O que mais ele poderia pedir? Aquele pequeno sussurro, embora não fosse silenciado para sempre, logo se tornaria um rugido que Ethan não poderia mais ignorar. E quando isso acontecesse,
Tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida desabaria. Era uma tarde de sábado quando a primeira rachadura no mundo perfeito de Ethan apareceu. Melissa estava viajando em mais uma viagem de negócios. Desta vez para Chicago, para uma conferência farmacêutica. Chloe tinha ido à biblioteca do campus para estudar para as provas semestrais, deixando Ethan sozinho em casa. Tinha sido uma manhã tranquila e sem intercorrências, o tipo de manhã que Ethan normalmente apreciava como fim de semana inteiro para si mesmo. Ele decidiu enfrentar um projeto há muito atrasado: limpar a garagem. A garagem tinha acumulado anos de desordem, ferramentas velhas, projetos de marcenaria inacabados e caixas esquecidas. De quando eles se mudaram pela primeira vez, Ethan gostava da fisicalidade do trabalho, que mantinha sua mente ocupada, suas mãos ocupadas e lhe dava uma sensação de realização, enquanto ele movia caixas e trocava coisas. Ele se deparou com uma mala velha escondida no canto mais distante atrás de uma pilha de latas de tinta não utilizadas. Era dust o zíper ligeiramente, com medo de anos de negligência. Ethan parou enxugando o suor. Está curioso sobre o que havia dentro. Ele não reconheceu a mala, mas era claramente de Melissa. Tinha suas iniciais na etiqueta de couro. Não era incomum para Melissa ter algumas coisas esquecidas aqui e ali, especialmente dada a frequência com que ela viajava. Ele abriu o zíper da mala esperando encontrar roupas velhas, ou talvez alguns documentos comerciais, mas quando ele abriu, ele foi audado com algo totalmente inesperado. Dentro da mala havia vários souvenirs pequenos inócuos à primeira vista: um chaveiro de Paris, um globo de neve de Nova York, um porta-copos de um café boutique em Orlando, a testada de Franz. E enquanto ele olhava aos sites, Melissa nunca havia mencionado visitar esses lugares. Eles tinham falado sobre as viagens dela, claro, mas Paris, Nova York, Orlando, ela nunca tinha contado a ele que tinha ido a qualquer uma dessas cidades, não a trabalho ou outra coisa. Ethan sentou-se sobre os calcanhares, confuso. Ele tentou racionalizar. Talvez fossem de muito tempo atrás, de antes de se conhecerem, mas isso não fazia sentido. Ele sabia sobre suas viagens anteriores antes de se casarem. Melissa viajava principalmente a lazer, não a negócios. Esses lugares não faziam sentido por um momento. Ele pensou em simplesmente colocar a mala de volta onde a encontrou, afastando a odiosidade. Mas as lembranças o acenaram. Ele não conseguia se livrar da estranha sensação de que algo estava errado. Ele pegou o telefone e começou a enviar uma mensagem de texto para Melissa, mas se conteve. O que ele perguntaria? Ei, eu encontrei algumas lembranças antigas de lugares que você nunca mencionou. O que é isso? Parecia ridículo. Em vez disso, ele colocou a mala de lado, convencendo-se de que devia haver uma explicação lógica. Talvez fossem presentes de colegas, ou talvez ela os tivesse pegado em uma escala durante uma de suas viagens. Afinal, o trabalho de Melissa frequentemente a levava para cidades diferentes, às vezes inesperadamente. Mas conforme a tarde avançava, a dúvida persistia. Ethan se viu pensando novamente sobre suas conversas, seus planos, sua vida juntos. Se ele tenta lembrar se ela já tinha mencionado algum desses lugares, não importa o quanto ele procura-se em sua memória, nada parecia. Era como se essas viagens tivessem sido deliberadamente escondidas, e o pensamento fez seu estômago revirar mais tarde naquela noite. Ethan se viu sentado na sala de estar, seu olhar vagando em direção à mala. Agora sentada no corredor, sua mente estava correndo, cheia de perguntas que ele não sabia como fazer. Ele sempre confiou completamente em Melissa. Ele nunca tinha uma vez duvidou de sua honestidade ou lealdade. Mas agora, com as lembranças como evidência física, uma semente de suspeita havia sido plantada e estava crescendo rapidamente, distorcendo sua percepção da última década. Quando ele finalmente foi para a cama, Ethan se revirou na cama, incapaz de dormir. Sua mente continuou repetindo a descoberta da mala repetidamente. A sensação perturbadora de antes, o sussurro silencioso da dúvida, havia ficado mais alto. Não era mais algo que ele pudesse ignorar na manhã seguinte. Ethan decidiu que não poderia deixar isso ir. A sensação de desconforto havia se enraizado muito profundamente. Ele voltou para a mala e olhou para os itens novamente. Havia um recibo de um restaurante em Orlando, datado de apenas alguns meses atrás. Isso era estranho. Melissa tinha estado em uma viagem de negócios durante esse tempo, mas ela disse que estava indo para São Francisco. A confusão se transformou em algo mais sombrio, algo mais preocupante. Por que ela não mencionou isso? Por que ela disse que estava indo para outro lugar? Quanto mais Ethan pensava sobre isso, mais sua mente se enchia de perguntas para as quais ele não tinha respostas. Ele não queria tirar conclusões precipitadas.
Mas o pensamento o acenava implacavelmente. E se Melissa não estava sendo honesto pela primeira vez em seu casamento? Ethan sentiu uma rachadura na base da confiança que ele sempre havia tomado como certa. Mas mesmo assim, ele não estava pronto para confrontar Melissa sobre isso. Em vez disso, ele tentou se convencer de que não era nada. Talvez a viagem tivesse sido uma mudança de última hora. Talvez ela não tivesse pensado que era importante o suficiente para mencionar. Mas no fundo, Ethan sabia que algo não estava certo. Isso não era do feitio de Melissa. Ela era sempre tão organizada, tão meticulosa. Quanto mais ele tentava racionalizar, menos sentido fazia. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava perdendo algo crucial. Algo que poderia mudar tudo o que ele pensava que sabia sobre sua esposa. E então, sem querer, Ethan deu seu primeiro passo em um caminho que o levaria a descobrir segredos que ele nunca quis encontrar. A vida que ele conheceu, a família que ele construiu estava prestes a se desfazer. Tudo o que foi preciso foi uma velha mala empoeirada e algumas lembranças de lugares que ele nunca conheceu. Melissa tinha sido a descoberta da mala deixou Ethan em um estado de confusão. Mas com o passar dos dias, essa confusão se transformou em uma nova sensação de suspeita. Melissa voltou de sua viagem de negócios em Chicago, cumprimentando Ethan com seu habitual calor. Ela estava sorrindo, falando sobre a conferência, mencionando as pessoas que conheceu e as sessões que participou. Era tudo tão familiar, tão rotineiro ainda. Ethan não conseguia parar de observá-la atentamente, seus maneirismos, seu tom, a facilidade com que ela voltou para sua vida diária pela primeira vez em seu casamento. Ethan se sentia como um estranho em sua própria casa. Sua mente estava correndo com perguntas que ele não conseguia se obrigar a fazer. As lembranças o assombravam. Ele tentou agir normalmente. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele começou a duvidar de tudo. Depois de alguns dias, a curiosidade de Ethan o levou a melhor. Ele sabia que estava errado. Mas ele sentiu que não tinha escolha. Ele decidiu verificar o e-mail de Melissa, um limite que ele nunca havia cruzado antes. Melissa sempre foi aberta sobre sua vida profissional, seus colegas, sua agenda. Ela frequentemente usava seu laptop compartilhado para tarefas classificadas como trabalho e seu e-mail foi salvo no dispositivo. Dizia mesmo que ele estava apenas fazendo isso para acalmar sua mente. Ele não estava procurando por nada realmente, apenas a garantia de que suas suspeitas eram infundadas. Mas o que ele encontrou fez o oposto no início. Parecia inofensivo. A caixa de entrada de Melissa estava cheia de negócios habituais, correspondência, e-mails sobre reuniões, atualizações de sua equipe, detalhes logísticos para viagens futuras. Ethan os percorreu rapidamente, com o coração batendo forte enquanto ele procurava por incomum. Então, num aninhado entre e-mails de colegas, ele notou uma série de mensagens de alguém chamado Ryan. Era um nome que ele não reconheceu. Ethan clicou no primeiro e-mail, datado de vários meses atrás. Era casual até amigável. Ryan trabalhava em uma empresa diferente aparentemente, mas os dois se conheceram em um evento de trabalho. Os e-mails, no início, eram profissionais com discussões sobre conferências de negócios e indústria. Tendências. Ethan sentiu uma pequena sensação de alívio tomar conta dele. Talvez fosse apenas uma conexão de trabalho inofensiva. Mas conforme ele rolava mais, o tom dos e-mails mudou. Havia uma familiaridade crescente. Sutil no início, mas inconfundível. Ryan e Melissa não estavam mais falando apenas sobre trabalho. Eles estavam falando sobre coisas pessoais, pequenos detalhes íntimos em um e-mail. Ryan mencionou um jantar que eles compartilharam em Orlando. O estômago de Ethan caiu em Orlando, a mesma cidade no recibo que ele encontrou na mala. O e-mail de Ryan descreveu uma noite específica que eles passaram juntos. Mencionando como ele gostou da companhia de Melissa, não foi explícito. Mas os tons eram claros. Não eram apenas negócios. O coração de Ethan disparou enquanto ele continuava lendo. Suas mãos tremiam levemente, mas ele não conseguia parar. As mensagens se tornaram mais íntimas, embora nunca diretamente sexuais. Havia piadas internas, referências a momentos privados que eles compartilharam e flertes casuais que deixaram Ethan se sentindo mal do estômago. Era óbvio para ele agora que Melissa estava escondendo algo dele, e Ryan era parte disso. Ethan passou horas examinando os e-mails. Cada nova mensagem era uma adaga em seu coração. Ele queria confrontá-la imediatamente. Mas uma parte dele hesitou o que ele diria, como ele explicaria ter lido seus e-mails particulares, se ele não estava pronto para encarar a verdade ainda. Então, ao invés disso, ele decidiu reunir mais evidências no dia seguinte. Enquanto Melissa estava no trabalho,
Ethan começou a cavar mais fundo. Ele examinou os seus extratos de cartão de crédito online, algo que ele não fazia há anos. Melissa geralmente cuidava das finanças. Se ele nunca teve razão para verificá-las antes, agora ele vasculhou cada linha procurando por pistas. Não demorou muito para encontrá-las. Havia cobranças de restaurantes, hotéis e lojas em Orlando, lugares Melissa nunca mencionou. Visitando as datas alinhadas como o tempo ela tinha estado em viagens de negócios. Havia até cobranças de hotéis e cidades que ela nunca tinha dito a ele que ela estava viajando tudo. Enquanto ela estava supostamente fora a trabalho, quanto mais ele olhava, mais bandeiras vermelhas. Se ele descobria o coração de Ethan, afundava mais a cada descoberta. Ele não estava mais lidando como um único incidente isolado. Esse era um padrão. O golpe final bengala quando Ethan decidiu ligar para o escritório de Melissa, se passando por um membro da equipe de suporte. Estava calma, embora por dentro ele fosse tudo menos ele. Perguntou sobre suas viagens recentes, tentando confirmar se as datas correspondiam à cidade que ela havia mencionado. Mas a assistente de escritório, desavisada de suas verdadeiras intenções, disse-lhe algo que ele não esperava. A agenda de viagens de Melissa não condizia com suas obrigações reais de trabalho. Na verdade, muitas das viagens que ela alegou serem a negócios nunca foram registradas. Ethan sentiu seu estômago revirar. Tudo estava ficando mais claro agora. Muito claro, Melissa estava mentindo para ele. Não apenas uma vez, mas repetidamente. A pessoa que ele pensava que conhecia a mulher, com que ele construiu uma vida, estava vivendo uma vida dupla. Mas havia uma última peça que Ethan ainda não havia descoberto: os e-mails, as cobranças do cartão de crédito, as viagens de negócios falsas, todos apontavam para um caso. Mas por quanto tempo? Quão profundo isso foi? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais sua mente corria. Ele tinha que saber a verdade completa, não importa o quão doloroso fosse naquela noite. Enquanto Melissa conversava com ele sobre seu dia, ficou em silêncio. Sua mente um turbilhão de emoções. Ele olhou para ela do outro lado da mesa de jantar, se perguntando há quanto tempo ela o estava enganando. Melissa parecia alheia à sua turbulência, continuando a falar como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Ele se desculpou, depois do jantar, indo para sua oficina na garagem, precisando da solidão para clarear seus pensamentos. Ali, cercado pelos projetos inacabados dos quais ele tanto se orgulhava, Ethan sentiu o peso de suas suspeitas finalmente esmagá-lo. Melissa estava vivendo outra vida da qual ele não tinha parte. A percepção o deixou vazio, como se a base de tudo que ele conhecia estivesse de repente desmoronando sob ele. Mas ele ainda precisava de respostas. Havia uma última pessoa que poderia tê-las. Chloe. Ethan não suspeitava de Chloe sabendo de alguma coisa no começo, mas conforme sua mente girava, ele começou a se perguntar se ela também estava envolvida de alguma forma. Chloe e Melissa eram próximas. Afinal, se Melissa estivesse tendo um caso, Chloe poderia saber isso. Ela poderia ter ajudado sua mãe a manter o segredo. Os pensamentos de Ethan estavam girando fora de controle. Ele não conseguia mais segurar tudo. Ele precisava saber o quanto de sua vida tinha sido uma mentira. E a única maneira de descobrir era confrontar Melissa e Chloe. O que começou como uma pequena dúvida, agora havia se transformado em suspeita total. E Ethan estava determinado a descobrir toda a verdade, não importando o custo. As rachaduras em seu mundo estavam crescendo a cada dia, e logo não haveria como se esconder da devastação que o esperava. O mundo de Ethan já havia começado a se quebrar, mas o que estava por vir era o colapso total, ou a revelação tão angustiante que não deixaria nenhuma parte de sua vida intocada. Após semanas de crescente suspeita, vasculhando e-mails, registros financeiros e rastreando meticulosamente os movimentos de Melissa, Ethan sabia que não poderia mais evitar o confronto que era inevitável. Ele tinha todas as peças de um quebra-cabeça, mas o que ele não tinha era coragem de encarar a verdade de frente. Ainda não uma noite, com a casa quieta e Melissa ainda trabalhando, Ethan estava sentado em sua oficina, olhando para o telefone. Ele podia sentir o peso de tudo que havia descoberto, pressionando-o como uma força física. Ele sabia para onde Melissa estava indo, quem ela estava vendo. Ryan não era apenas uma aventura ou uma distração passageira. Ele era parte da vida de Melissa, uma parte oculta que existia há muito mais tempo do que Ethan jamais imaginou. Mas não era apenas Melissa que estava mentindo. Havia outra camada nessa traição, uma que Ethan não estava pronto para enfrentar até agora. Chloe. Começou com pequenas coisas, comentários improvisados. Chloe fez pequenos momentos que Ethan descartou na época. Mas conforme sua mente girava, esses momentos se tornaram mais claros. Chloe sabia de algo. A percepção o atingiu como um trem de carga.
O caso de Melissa estava acontecendo há anos, e Chloe estava encobrindo sua mãe. O coração de Ethan disparou quando ele se lembrou de incidentes específicos. Chloe mencionou Melissa ficando até tarde para o trabalho. Quando Ethan a questionou, ela desculpou as ausências da mãe e explicou inconsistências e seus planos de viagem. A princípio parecia que Chloe estava apenas sendo solidária. Mas agora Ethan viu que era uma teia de mentiras que Chloe estava tecendo para proteger o segredo de sua mãe. Suas mãos cerraram-se em punhos, enquanto ele se sentava sozinho pensando em todas as vezes que Chloe olhou nos olhos e mentiu para ele. A filha que ele criou, a garota que ele amava como se fosse sua, foi cúmplice em destruir a família que ele pensou que eles construíram juntos, e agora a verdade estava olhando para ele, impossível de ignorar naquela noite. Ethan tomou a decisão que ele temia. Ele iria confrontar Melissa, mas ainda não. Primeiro ele precisava confirmar tudo o que ele precisava saber. Há quanto tempo Chloe estava mentindo para ele no dia seguinte? Ethan esperou até que Chloe voltasse da escola. Ela estava alegre, conversando sobre suas aulas, alheia a tempestades e formando na mente de seu pai. Ela se sentaram para jantar. O silêncio entre eles ficou com tensão. Ansiosa, Ethan não conseguia tirar os olhos, ela observando cada movimento dela, procurando em seus sinais de culpa. Mas Chloe parecia relaxada mesmo, carefree, completamente inconsciente da bomba emocional que estava prestes a cair depois do jantar. Ethan pediu a Chloe para sentar com Melenas ao lado de estar. O ar entre eles parecia pesado, carregado com uma intensidade que a Chloe ainda não tinha notado. Ela olhou para ele, sentindo que algo estava errado. Pai, você está bem? Ela perguntou, sua voz preocupada a Ethan, ou para ela, seu coração batendo forte em seu peito. Ele tinha ensaiado esse momento em sua mente uma centena de vezes, mas agora que estava aqui as palavras pareciam impossíveis de dizer. Eu preciso te perguntar uma coisa, ele disse, sua voz firme e mal controlada. Eu quero que você seja honesto comigo. Chloe franziu a testa, franzindo em confusão. Claro, o que é isso? Ethan respirou fundo, suas mãos segurando o beira do sofá com tanta força que seus nódulos ficam brancos. Há quanto tempo vocês absorvem o caso de sua mãe? As palavras pairavam no ar como uma adaga afiada e cortante. O rosto de Chloe ficou em cor, os olhos se arregalaram em choque. Por um momento ela não disse nada, sua boca abrindo e fechando como se não conseguisse encontrar as palavras. Pai, eu não minto para mim. Chloe. Ethan interrompeu, sua voz tremenda. Ou de emoção, por favor, eu preciso da verdade. Os olhos de Chloe encheram de lágrimas, e por um momento Ethan viu a garota que ele havia criado, a filha dos Sebondos, a que uma vez confidenciou a ele sobre tudo. Mas agora aquela garota se foi substituída por alguém que ele mal reconheceu. Eu não queria que isso acontecesse assim. Chloe sussurrou, sua voz embargada. Eu descobri há 2 anos. Eu não sabia o que fazer, eu não queria ter machucado 2 anos. A revelação atingiu como um soco no estômago, sua respiração ficou presa na garganta. Enquanto ele a encarava, incapaz de compreender a profundidade da traição. 2 anos. Ele repetiu, sua voz quase inaudível. Você sabia há 2 anos, e você nunca me contou. Chloe soluçou, suas mãos tremendo, enquanto tentava explicar. Eu estava com medo, pai, eu não queria te perder. Pensei que se eu te contasse tudo iria desmoronar. Ethan ficou de pé abruptamente, andando de um lado para o outro nas aulas, sua mente acelerada. Tudo já estava desmoronando. Ele gritou, sua voz cheia de uma mistura de raiva e desgosto. Você me deixou acreditar que éramos uma família. Você me viu continuar com minha vida amando sua mãe, confiando nela. E você não disse nada, me desculpe. Chloe chorou, sua voz desesperada. Eu não sabia mais o que fazer. Pensei que ela iria parar. Pensei que Ethan parou de andar, virando-se para encará-las e os olhos brilhando de raiva. Você pensou errado, ele disse friamente. Você mentiu para mim, você escolheu confiar em vez de nossa família. Como você pôde? Chloe olhou para ele, lágrimas escorrendo pelos euros. Tu usou a expressão cheia de arrependimento. Eu não queria te machucar. Ela repetiu, sua voz quase um sussurro. Pensei que estava te protegendo. Ethan sentiu uma onda de náusea tomar conta dele. Ele não conseguia mais olhar para ela. A traição, as mentiras, era demais. A filha que ele amou, aquela em que ele acreditou, tinha sido parte desse engano tudo, Ju. Então ele não conseguiu suportar eles e afastou delas a voz plana. Essa emoção vá para o seu quarto. Chloe, mas ruim vai. Ele repetiu, sua voz trêmula. Eu não para você agora. Chloe ficou soluçando enquanto subia as escadas, seus passos ecoando pela casa silenciosa. Ethan ficou lá olhando para o chão, seu mundo desabando ao seu redor, mas não tinha acabado ainda não naquela noite, depois que Chloe se trancou em seu quarto. Ethan sentou na escuridão esperando Melissa voltar para casa. Sua mente estava acelerando, suas emoções uma confusão emaranha. Raiva, desgosto e traição. Quando ele ouviu o som do carro dela entrando na garagem, seu coração batia forte em seu peito. Este era o momento que ele tinha por semanas. Melissa entrou pela porta, euros deslizando para cima como um sorriso quando ela ouviu Ethan. Ela disse, colocando sua bolsa na mesa. Longo dia, mas ela parou no meio da frase, seu sorriso sumindo quando ela viu olhar no rosto de Ethan. O que há de errado?
Ela perguntou, sua voz cautelosa, seus olhos se estreitando. Ethan ficou seu corpo tenso, cada músculo em seu corpo, enrolado como um primavera. Precisamos conversar, ele disse, sua voz dura. Os olhos de Melissa piscaram com incerteza sobre o que Ethan não se incomodou com gentileza se ele não entrou na conversa em vez disso. Ele pegou seu telefone e abriu a pasta com os e-mails de Ryan e entregou ela. Sobre isso, Melissa olhou para a tela. Eu estou ficando pálido enquanto ela rolava pelas mensagens. Suas mãos tremeram e por um momento ela ficou sem palavras. Então ela olhou para eles e os olhos se encheram de pânico. Ethan, eu posso explicar? Não, ele interrompeu, sua voz baixa e perigosa. Não entende. Melissa abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para o telefone novamente, suas mãos tremendo. Não é o que você pensa. Ela finalmente sussurrou. Era Ethan transbordou exatamente o que eu achou que ele gritou. Você tem mentido para mim por ano. Melissa, você tem visto ele, Ryan? Há quanto tempo faz? Quanto tempo você tem se esgueirado atrás do meu? Os olhos de Melissa se encheram de lágrimas. Mas Ethan não sentiu empatia. 5 anos, ela sussurrou quase inaudível. 5 anos. A mente de Ethan cambaleou. A traição era ainda mais profunda do que ele imaginava. Ele tinha vivido vivo por metade do casamento. Metade da vida deles juntos tinha sido uma fachada. Uma cobertura para o caso dela com outro homem. O peso de tudo isso desabou sobre ele e Ethan sentiu algo dentro dele quebrar. A dor era demais para suportar. Ele olhou para Melissa, a mulher que ele amou, a mulher em que ele confiou. Ele não sentiu nada além de raiva e desgosto. Saia, ele disse, sua voz fria e final. Ethan, por favor, eu disse, saia. Ele rugiu, sua voz cheia de fúria. Eu não quero ver você de novo. Faça as malas e vá embora. Melissa soluçou, implorando por outra chance. Mas Ethan não se comoveu. Seu mundo tinha sido destruído e não havia como voltar atrás. Tudo o que ele pensava que sabia, tudo em que ele acreditava se foi. E agora tudo que restava eram os destroços de uma vida construída sobre mentiras. Os soluços de Melissa ecoaram pela casa enquanto ela implorava perdão a Ethan. Suas mãos tremiam enquanto ela estendeu a mão para ele, mas Ethan permaneceu firme, seu coração endurecido pelas revelações das últimas horas. Não havia espaço para simpatia, nenhum espaço para compreensão. Tudo o que tinha sido estável em sua vida havia desmoronado, deixando apenas uma casca vazia do homem que ele tinha sido. Suas mãos cerradas ao lado do corpo enquanto ele olhava para ela. A mulher que ele uma vez amou mais do que tudo, agora reduzida a nada além de uma estranha em seus olhos. Por favor, Ethan, nós podemos consertar isso. Melissa implorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu cometi um erro. Mas isso não muda o que sinto por você. Eu te amo, amor. Ethan cuspiu a palavra com gosto amargo em sua boca. Você chama isso de amor? Mentindo para mim por 5 anos. Você sabe como é pensar que eu estava vivendo uma vida feliz e honesta enquanto você estava com ele. Melissa deu um passo para mais perto, suas mãos estendidas, mas Ethan recuou, sua raiva fervendo. Não, não chegue perto de mim. Ela congelou, seu rosto pálido. Como se a distância física entre eles representasse o elenco emocional que havia se aberto em seu casamento. Ethan, eu não planejei que isso acontecesse. Eu estava confuso. A voz de Ethan estava aumentando, suas emoções saindo do controle. Por 5 anos. Melissa, você não estava confusa, você estava mentindo. Cada viagem, cada desculpa, cada momento que compartilhamos era tudo uma mentira. Você escolheu me trair uma e outra vez. E Chloe, ela sabia, não sabia. O rosto de Melissa se enrugou enquanto novas lágrimas escorriam por suas bochechas. Chloe descobriu por acidente 2 anos atrás. Ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Eu não queria te machucar. Ethan não sabia o que fazer. O peito de Ethan apertou-o, a respiração entrando. Suspiros superficiais. Chloe, a garota que ele criou como sua garota que ele amou incondicionalmente, foi cúmplice desse engano por anos. A traição cortou mais fundo do que qualquer coisa que Melissa tinha feito. Ela mentiu para mim também, Ethan. Se sua voz maltrolada por 2 anos. Ela me olhou nos olhos e me deixou acreditar que estava tudo bem. Vocês dois mentiram para mim. Melissa deu um passo em direção a ele novamente, desesperada. Ela estava com medo. Ethan, nós dois estávamos com medo. Eu não queria te perder. Eu não queria destruir nossa família. Ethan riu amargamente, usou agudo e frio. Nossa família você destruiu. Só no momento em que deixou Ian entrar em seu vida, no momento em que você o escolheu em vez de mim. Não haja como se isso fosse sobre proteger ninguém. Além de você, Melissa desmoronou. Então seus soluços sacudiram todo o seu corpo enquanto ela afundava no sofá. Sinto muito. Ethan, sinto muito, mas as palavras não significaram nada para ele. Elas eram vazias, assim como as promessas que ela fez ao longo dos anos, os votos que eles trocaram. Ethan ficou lá olhando para ela e tudo o que ele sentiu foi exaustão. Ele não tinha mais raiva sobrando, não havia mais palavras para dizer. Ele tinha gasto seu amor e uma mulher que o havia traído e agora não havia mais nada para dar. Você precisa ir embora. Ethan disse calmamente, sua voz o carrume suas coisas e vá.
Melissa levantou a cabeça, seus olhos arregalados em choque. Ethan, não, por favor. Nós podemos. Se resolver isso, eu farei qualquer coisa. Terapia de aconselhamento, eu vou parar de ver. Nós podemos consertar isso. Ethan balançou a cabeça. Sua decisão final é demais. Eu não posso mais confiar em você. Eu nem sei quem você é. Melissa ficou de pé tentando alcançá-lo novamente, mas Ethan deu um passo para trás. Suas mãos levantaram, mesmo um gesto de finalidade. Arrume suas coisas, ele repetiu sua voz firme. Você está indo embora hoje à noite por um momento. Melissa pareceu considerar discutir, mas então ela viu a determinação em seus olhos. Não havia perdão, aqui nenhuma chance de reconciliação. O peso de suas escolhas finalmente desabou, e não havia como escapar das consequências com mãos trêmulas. Melissa se virou e subiu as escadas, os ondes e os passos pesados, e lentos como alguém caminhando em direção à sua própria execução. Ethan permaneceu na sala de estar olhando para o chão, sua mente entorpecida. Ele pensou que esse confronto traria algum tipo de alívio, alguma sensação de encerramento, mas tudo o que ele sentiu foi vazio, enquanto os minutos se arrastavam. Ethan ouviu o som de uma mala sendo arrastada pelo chão, seguido pelo rangido da porta da frente. Melissa ficou nas soleiras, seus olhos inchados, de chorar, seu rosto gravado com arrependimento a Deus. Ethan, ela sussurrou. Ethan não respondeu, ele não podia, ele apenas ficou lá olhando para a porta enquanto elas saíam, os ondes e o carro ligando e afastando, finalmente quebrando o silêncio opressivo da casa. Mas o silêncio que se seguiu foi muito pior. Era o silêncio da perda da confiança, quebrada de uma vida que nunca mais seria a mesma. Hora se passaram em Reise. Ethan sentou-se na sala de estar incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. A casa parecia muito grande, muito vazia, sem uma presença de Melissa, e ainda assim o peso de sua traição permanecia em cada canto, em cada memória que eles tinham compartilhado. Então havia Chloe. A mente de Ethan circulou de volta para ela, para a garota que ele tinha dado como sua. O peso do silêncio de lá nos últimos 2 anos pairava sobre ele como uma nuvem escura. Ele sabia que precisava confrontá-la também, mas o pensamento de Chloe, depois de tudo o que tinha acontecido, parecia insuportável. Ainda tinha que ser feito na manhã seguinte, depois de uma noite sem dormir. Ethan finalmente reuniu coragem para confrontar sua filha. Chloe desceu as escadas, seus olhos inchados de chorar, sem dúvida, tendo ouvido o confronto na noite anterior. Ela se sentou na mesa da cozinha, suas mãos nervosamente tocando juntas, como se estivesse se preparando para o que estava por vir. Ethan ficou na porta olhando para ela, a garota. Ele, uma vez adorava a garota que tinha sido parte do engano que tinha destruído sua vida. Seu coração doía enquanto ele lutava para encontrar as palavras. Eu sei que você tem mentido para mim. Ethan disse baixinho, sua voz estava tensa. Por 2 anos você sabia sobre o caso de sua mãe, e você não disse nada. Os olhos de Chloe se encheram de lágrima. Seu lábio tremia enquanto ela tentava responder. Pai, me desculpe, eu não sabia como te dizer, eu não queria te machucar. Ethan balançou a cabeça, a raiva que ele pensou queimado, acendendo a vida novamente. Você me machucou. Chloe, você me deixou viver em uma mentira. Você me viu confiar em sua mãe, amá-la o tempo todo, sabendo o que ela estava fazendo pelas minhas costas. Como você pôde fazer isso? Chloe soluçou, as mãos cobrindo seu rosto. Eu não sabia mais o que fazer. Eu estava com medo de te perder, pai. Eu pensei que se eu te contasse tudo iria desmoronar tudo. Já estava desmoronando. Ethan disse, sua voz grossa de emoção. Você deveria ter me dito que eu confiava em você. Chloe olhou para eles. Eu estou contorcido de culpa. Eu não queria mentir. Eu só pensei que estava te protegendo. Ethan soltou um longo suspiro, suas mãos tremendo enquanto ele esfregava as têmporas. Eu preciso de tempo. Chloe, eu não sei como seguir em frente. Chloe assentiu, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu entendo que o silêncio entre eles era sufocante. Ethan não conseguia mais olhar para ela. A filha que ele criou, a garota que ele amou como se fosse sua, agora fazia parte da confusão emaranhada que se tornou sua vida. Você precisa ficar com sua mãe. Ethan finalmente disse, sua voz orar. Eu não posso fazer isso. Agora eu preciso de espaço. O rosto de Chloe se contraiu, seus soluços sacudiram seu corpo enquanto ela sentia. Ela se levantou, seus movimentos lentos, derrotada. Sinto muito, pai. Ethan não respondeu, ele não podia. Ele a observou sair. Seus passos pesados, o som da porta se fechando atrás dela. Um final de partir o coração. Lembre-te da vida que agora se foi pela primeira vez em sua vida. Ethan estava realmente sozinho. Os dias que se seguiram foram um borrão para Ethan. A casa parecia enervantemente silêncios despojados, sons familiares da voz de Melissa, o riso de Chloe, e o ritmo sutil de suas vidas diárias. Agora havia apenas silêncio, o opressivo silêncio esmagador que pesava no peito de Ethan, sufocando cada canto da casa. Parecia lembrá-lo da família em que ele uma vez acreditou, a vida que foi construída sobre mentiras que ele tentou manter-se ocupado jogando-se em seus projetos de marcenaria na garagem, mas mesmo som conseguia distraí-lo da dor profunda em seu coração, o cheiro de serragem que antes lhe trazia uma sensação de calma.
Agora fazia pouco para aliviar a tempestade de emoções que o assolava. A traição, o engano e a avassaladora sensação de perda continuava a maroê-lo. Nunca lhe permitindo um momento de paz na primeira noite. Depois que foi embora, Ethan mal dormiu. Ele ficou deitado na cama olhando para o teto, imaginando o confronto com Melissa em sua cabeça. Eu, por favor, Porper. Dão sua confissão de que o caso tinha continuado por 5 anos o assombraram. Cada momento do casamento deles parecia contaminado agora. Cada lembrança feliz manchada pelo conhecimento de que ela estava levando uma vida dupla. E Chloe, sua doce Chloe, sabia disso, protegendo o segredo de sua mãe às custas de sua confiança. Era demais quando a manhã chegou. Ethan sabia o que tinha que fazer. Ele não podia deixar Melissa ir embora ilesa. Ele sempre foi o tipo de homem que lida com as coisas racionalmente, que segue o caminho certo, mas agora com seu mundo em pedaços, ele não se importava em ser a pessoa maior que ele queria, vingança. Ele precisava retomar algum controle, algo que o fizesse sentir que ele não era o único que tinha sido completamente pego de surpresa. Ethan foi até o banco naquele dia. Seus movimentos foram propositais, sua mente definida sobre o que precisava ser feito. Sua conta bancária conjunta ainda continha uma quantia significativa de dinheiro, em torno de $88.000. Economias que eles acumularam ao longo dos anos. Dinheiro que eles planejaram usar para férias. Melhorias na casa e o futuro de Chloe. Mas agora, Ethan não se importava com nada disso. Ele transferiu a quantia inteira para uma nova conta em seu nome. Era mesquinho, talvez até cruel. Mas naquele momento parecia justiça. Ele tinha sido roubado de 5 anos de sua vida. 5 anos de confiança, de amor, de tudo que ele tinha acreditado em pegar o dinheiro. Não era apenas sobre vingança, era sobre recuperar algo que tinha sido roubado de ele. Ele sabia que Melissa ficaria furiosa, e parte dele acolheu que ela tinha destruídas. E o casamento, sua família, ela não merecia nenhuma parte da vida que eles construíram juntos. Quando ele saiu do banco, Ethan sentiu uma estranha sensação de satisfação, mas durou pouco. Quando ele chegou em casa, o vaso vazio tinha retornador. Indo com persistência implacável, a casa antes cheia de calor e amor agora parecia fria e desconhecido. O peso de suas decisões pressionava sobre eles. Ele tinha feito a coisa certa. Estava pegando o dinheiro. Realmente iria consertar qualquer coisa aos telefones, mas começaram quase imediatamente. A família de Melissa sempre era rápida para intervir. O bombardeou com acusações e ameaças. Eles o chamaram de desencoração por expulsar Melissa e Chloe. Eles exigiram que ele devolvesse o dinheiro, ameaçaram com uma ação legal se ele não o fizesse. Ethan ouviu em silêncio enquanto a raiva jorrou do outro lado da linha, mas ele não conseguia se importar. Suas palavras pareciam distantes como o ruído de fundo. Agora, eu preciso de espaço. O rosto de Chloe se contraiu. Seus soluços sacudiram seu corpo enquanto ela sentia. Ela se levantou, seus movimentos lentos, derrotada. Sinto muito, pai. Ethan não respondeu. Ele não podia. Ele a observou sair. Seus passos pesados, o som da porta se fechando atrás dela. Um final de partir o coração. Lembrei-te da vida que agora se foi pela primeira vez em sua vida. Ethan estava realmente sozinho. Os dias que se seguiram foram um borrão para Ethan. A casa parecia enervantemente silêncios a despojada dos sons familiares da Melissa, o riso de Chloe e o ritmo sutil de suas vidas diárias. Agora havia apenas silêncio e o opressivo silêncio esmagador que pesava no peito de Ethan, sufocando cada canto da casa. Parecia lembrá-lo da família em que uma vez acreditou, a vida que foi construída sobre mentiras que ele tentou manter-se. Ocupado jogando-se em seus projetos de marcenaria na garagem, mas mesmo não conseguia distraí-lo da dor profunda em seu coração. O cheiro de serragem que antes lhe trazia uma sensação de calma, agora fazia pouco para aliviar a tempestade de emoções que o assolava. A traição, o engano e a avassaladora sensação de perda continuava a maroê-lo, nunca lhe permitindo um momento de paz na primeira noite. Depois que Chloe foi embora, Ethan mal dormiu. Ele ficou deitado na cama olhando para o teto, imaginando o confronto com Melissa em sua cabeça. Eu, por favor, Porper. Dão sua confissão de que o caso tinha continuado por 5 anos o assombraram. Cada momento do casamento deles parecia contaminado agora. Cada lembrança feliz, manchada pelo conhecimento de que ela estava levando uma vida dupla. E Chloe, sua doce Chloe, sabia disso, protegendo o segredo de sua mãe às custas de sua confiança. Era demais. Quando a manhã chegou, Ethan sabia o que tinha que fazer. Ele não podia deixar Melissa ir embora ilesa. Ele sempre foi o tipo de homem que lida com as coisas racionalmente, que segue o caminho certo, mas agora, com seu mundo em pedaços, ele não se importava em ser a pessoa maior que ele queria. Vingança? A tempestade que rugia em sua mente, mas a ligação em particular atingiu nerfera Chloe. Pai, por você tem que falar com a mãe, ela está uma bagunça. Ela não sabia o que fazer. A voz de Chloe tremeu ao telefone, sua confiança habitual despedaçada. Nós podemos descobrir isso juntos.
Me desculpe por tudo, eu sei que eu errei, mas eu preciso de você. Ethan ficou sentado em silêncio, segurando o telefone, o aceno em seu peito, apertando ouvir a voz de Kilo. Era como uma adaga torcendo em seu coração. Ele tinha sido seu pai em todos os sentidos que importavam-me agora. Ele não sabia como sentir a traição. Ainda estava fresca, as feridas ainda estavam abertas, e apesar do pedido de desculpas de Chloe, ele não podia simplesmente apagar o fato de que ela tinha guardado o segredo de Melissa por 2 anos. Eu não posso, Chloe. Ethan disse finalmente, sua voz pesada de emoção. Eu simplesmente não posso. Os soluços de Chloe ecoaram pelo telefone. Por favor, pai, eu sei que eu farei qualquer coisa para consertar isso. Só não me exclua. Ethan fechou os olhos, tentando lutar contra as lágrimas que ameaçavam cair. Ele queria perdoá-la, queria voltar a ver como as coisas eram, mas a confiança tinha sido quebrada. Como ele poderia olhar para ela do mesmo jeito novamente, sabendo que ela tinha sido parte da mentira que tinha destruído tudo? Eu preciso de tempo, Ethan sussurrou. Eu não sei se eu posso perdoar você ou sua mãe por isso. Eu só preciso de espaço. Os soluços de Chloe ficaram mais baixos. Ethan podia ouvir o coração partido em sua voz quando ela disse: eu entendo, sinto muito, pai. A ligação terminou, deixando Ethan sozinho mais uma vez no silêncio sufocado de sua casa vazia se transformara em cema. Nazi pesou as decisões pairava sobre ele como uma escuridão nuvem melenão. Conseguia ligar de volta para Cully, não conseguia encarar a ideia de abrir as feridas que ainda estavam frescas. Seus amigos estavam divididos sobre o assunto. Alguns apoiaram sua decisão de cortar laços com Melissa e Kiley, dizendo que ele tinha todo o direito de se proteger após a traição. Outros acreditavam que ele tinha ido longe demais, especialmente com Chloe, argumentando que ela era apenas uma jovem garota presa no meio de uma situação impossível. Mas Ethan não sabia mais o que pensar toda vez que olhava para a mesa de jantar vazia, os projetos de marcenaria abandonados, as fotos de tempos mais felizes na parede. Ele sentia o peso de suas escolhas pesando sobre ele. Ele estava certo em ter afastado Chloe, estava pegando o dinheiro, realmente valia a pena a reação que ele estava enfrentando agora, e o mais importante, havia algum caminho a seguir para ele, ou ele estava destinado a ficar preso nos destroços de sua vida destruída com suas emoções, girando em uma tempestade sem fim. Ethan finalmente decidiu procurar ajuda. Ele encontrou um terapeuta e começou a frequentar sessões semanais na esperança de desembaraçar os nós de raiva, culpa e tristeza que se envolviam em seu coração. Não era fácil sentar naquela sala expressando sua dor para um estranho, mas lentamente, pedaço por pedaço, Ethan começou a superar a devastação. Seu terapeuta o encorajou a se concentrar em se curar primeiro, a tomar decisões que priorizassem seu próprio bem-estar. Eles conversaram sobre perdão, não apenas dos outros, mas de si mesmo. Ethan não sabia se poderia realmente perdoar Melissa ou Chloe, mas o terapeuta o fez perceber que carregar o fardo do ressentimento não o ajudaria a seguir em frente. Mas seguir em frente era mais fácil dizer do que fazer. Então um dia, Ethan recebeu a carta. Era de Chloe. Ela derramou seu coração nas páginas, implorando por outra chance, por uma oportunidade de ler, reconstruir seu relacionamento. Ela falou de seu amor por ele, do arrependimento que carregava todos os dias, do buraco em sua vida, onde seu pai costumava estar. Ela não pediu perdão, ainda não, mas ela pediu uma chance de conversar cara a cara, para encontrar uma maneira de seguir em frente juntos. Ethan sentou-se à mesa da cozinha, olhando para a carta, muito depois de terminar de lê-la. Seu coração estava em conflito, dividido entre as feridas profundas da traição e o amor que ele ainda sentia pela garota que havia criado naquele momento. Ethan percebeu que a decisão à frente de ele não era mais sobre vingança ou retribuição. Era sobre se ele poderia ou não encontrar uma maneira de reconstruir a vida que havia sido quebrada. Se ele poderia deixar Chloe voltar para seu coração, e se ele poderia realmente deixar de lado a raiva que ainda o dominava enquanto ele dobrava a carta e a colocava na mesa. Ethan sabia que a decisão mais difícil ainda estava por vir. Ethan sentou-se à mesa da cozinha. A carta de Chloe dobrada cuidadosamente na frente dele. Mas as palavras ainda ecoavam em sua mente. Seu apelo por uma segunda chance. Seu arrependimento cru exposto nas páginas. Isso mexeu com algo profundo dentro dele. Apesar da raiva e da traição que o consumiam, apesar dos muros que ele construiu para se proteger, Ethan não conseguia se livrar do amor que ainda sentia por Chloe. Ela não era apenas filha de Melissa. Ela era dele em todos os sentidos. Isso importava, mas o amor não apagou a mágoa e o perdão. Ele percebeu que não era um interruptor que pudesse ser acionado da noite para o dia. Ethan passou semanas em terapia, tentando desvendar a complexa teia de emoções que havia se enraizado em seu coração. O terapeuta lhe disse que a cura era um processo, não um destino,
e que às vezes a parte mais difícil era deixar de lado a raiva que o mantinha preso ao passado. Mas era mais fácil falar do que fazer. A traição de Melissa e Chloe havia quebrado algo fundamental nele. Algo que não poderia ser reparado com um pedido de desculpas. Não importa o quão sincero, ainda enquanto ele olhava para a carta, uma parte dele ansiava por essa conexão novamente. A casa estava muito quieta, as memórias muito pesadas. Ele poderia realmente continuar assim, mesclando-lhe de sua vida para sempre. Ela tinha sido sua filha por mais de uma década, através do bebedouro. E Melie estive lá para cada joelho ao lado, cada recital da escola, cada desgosto choroso. Era certo apagar tudo isso, por causa de uma mentira terrível. Mas não foi apenas uma mentira, foram 2 anos de mentiras de encobrir sua mãe. De assistir, Ethan seguiu sua vida sem uma pista, sem um único aviso. A dor que ela causou era profunda, e Ethan não sabia se poderia olhar para ela do mesmo jeito novamente. A confiança, uma vez quebrada, não era facilmente reconstruída. Ethan se levantou da mesa, andando de um lado para o outro na cozinha. Seus pensamentos eram um turbilhão, flashes de memórias boas e ruins correndo por sua mente. O primeiro dia de faculdade de Chloe, a vez que ela o surpreendeu com um presente de Dia dos Pais feito à mão, a risada que eles compartilharam durante o jantar, a fria verdade dela, o silêncio de sua cumplicidade no caso de Melissa. Seu telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos, uma mensagem do advogado de Melissa. A pedra legal estava se formando mais rápido do que ele esperava. O advogado foi educado, mas firme. Se Ethan não devolvesse os $888 que ele havia tirado da conta conjunta, Melissa entraria com uma ação judicial. A ameaça de uma batalha judicial prolongada se aproximava. Melissa já havia iniciado o processo de pedido de divórcio e o dinheiro havia se tornado a questão central por um momento. Ethan sentiu uma pontada aguda de satisfação. Ele havia pegado aquele dinheiro porque queria machucar Melissa do jeito que ela havia machucado. Ele era um ato de vingança. Uma forma de reivindicar alguma aparência de poder em uma situação onde ele se sentia completamente impotente. Mas agora, conforme as ameaças legais aumentavam, Ethan se perguntava se valia a pena o dinheiro. Não apagaria a dor. Não consertaria o que tinha sido quebrado. As palavras de seu terapeuta ecoavam em sua mente. Perdão é sobre se libertar da raiva, não desculpar o que foi feito com você. Ethan sempre se orgulhou de ser um homem racional, um homem que não deixava as emoções controlarem suas decisões. Mas dessa vez ele deixou sua raiva conduzi-lo e agora, estando na encruzilhada de sua vida, ele tinha que fazer uma escolha. Continuar nesse caminho de amargura e retribuição ou deixar para lá e tentar reconstruir algo, qualquer coisa. Pago o telefone, tocou novamente, dessa vez uma notificação por e-mail ao trade Schloipias e que tem machuque e não espero que você me perdoe imediatamente. Só quero uma chance de conversar, por favor. Eu preciso te ver, eu sinto tanto sua falta, você ainda em meu pai. Sempre o peito de Ethan apertou, a dor de sua traição era ainda lá, afiado e dolorido, mas também estava o amor. Chloe tinha sido parte de sua vida por tanto tempo, e agora sem ela o vazio era insuportável. Mas ele poderia realmente abrir seu coração para ela novamente. Ele poderia confiar nela, sabendo que ela escondeu dele por tanto tempo. Ele fechou os olhos, respirando fundo, tentando acalmar a tempestade interior. A raiva, a mágoa, a perda, tudo estava emaranhado, tornando impossível pensar claramente. Ele precisava de espaço, precisava resolver essas emoções sem a pressão de uma batalha legal ou desculpas chorosas. Ethan pegou o telefone e ligou para seu terapeuta, agendando uma sessão de emergência. Ele precisava de ajuda, alguém para guiá-lo por essa bagunça. Ele não estava pronto para tomar uma decisão sobre Chloe ou mesmo sobre o dinheiro, ainda não. Mas ele sabia que não poderia ficar neste limbo para sempre. Os próximos dias passaram em uma névoa de sessões de terapia, caminhadas noturnas e inquietação. Noites. Seu terapeuta o encorajou a pensar sobre o que ele queria seguir em frente. Não apenas o que ele queria escapar da pergunta pairava na mente de Ethan. O que ele queria? Ele queria vingança. Ele queria punir Melissa pelo que ela tinha feito. Ele queria fazer Chloe sofrer por sua parte no engano, ou ele queria paz? A resposta não estava clara, mas lentamente a névoa começou a se dissipar. Ele começou a ver que segurar sua raiva estava apenas o machucando. O dinheiro, as ameaças, o silêncio frio entre ele e CL, tudo estava pesando sobre ele, impedindo de se curar. Alguns dias depois, Ethan tomou sua decisão. Ligou para o advogado de Melissa e organizou um acordo devolvendo dinheiro para evitar uma batalha legal prolongada. Foi um passo em direção a deixar ir.
Um passo em direção ao fechamento daquele capítulo de sua vida. Melissa poderia ter o dinheiro, ele não precisava. O que ele precisava era seguir em frente. E então havia Chloe. Ele a ligou. Seu coração pesado de incerteza, mas sabendo que a conversa estava atrasada, o telefone tocou e por um momento ele pensou em desligar, mas então Chloe atendeu sua voz, pai hesitante e frágil. Ethan engoliu em seco as palavras presas em sua garganta. Chloe, recebi sua carta. Um silêncio se seguiu denso de emoção. Ele podia ouvir sua respiração esperando que ele continuasse. Eu não sei como vamos seguir em frente. Ethan disse sua voz baixa, mas firme. Eu ainda estou magoado, e ainda estou com raiva. Mas você é minha filha, e eu não posso simplesmente te deixar de fora. Precisamos conversar cara a cara. Milmore escondendo Milmore mente. A voz de Chloe falhou com alívio. Eu gostaria disso. Eu realmente gostaria. Sinto muito, pai. Ethan fechou os olhos, o peso da decisão caindo sobre ele como um cobertor pesado. Nós vamos descobrir isso, ele disse suavemente, mas vai levar tempo, eu não estou pronto para perdoar ainda. Mas estou disposto a tentar. A ligação terminou, e pela primeira vez em semanas, Ethan sentiu algo se agitar em seu peito. Um pequeno vislumbre de esperança frágil, mas presente. O caminho à frente era incerto, e as feridas levariam tempo para curar. Mas pela primeira vez desde que a traição havia destruído sua vida, Ethan sentiu que não estava mais em um beco sem saída. Havia um caminho a seguir, se não seria fácil e não seria rápido, mas estava lá, e ele estava disposto a dar o primeiro passo. Ele dobrou a carta de Chloe, colocou-a de volta na mesa e sentou-se em silêncio, deixando o silêncio preencher a sala. Mas desta vez, o silêncio não parecia tão vazio, parecia um começo. Os dias que se seguiram ao chamado de Ethan para Chloe foram preenchidos com reflexões silenciosas. Ele havia dado o primeiro passo em direção a algo. Talvez não o perdão, mas a compreensão. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas pelo menos agora ele tinha uma direção. No entanto, ainda havia muito por resolver, e o peso de tudo isso pressionava fortemente seus ombros. As decisões mais difíceis, aquelas que definiriam seu futuro, ainda estavam por vir. Ethan voltou ao seu terapeuta esperando por mais clareza. Eles conversaram sobre seu progresso, sobre sua decisão de devolver o dinheiro, sobre seu chamado para Chloe, mas uma pergunta continuou a Home. Ethan, ele poderia perdoar. Ele poderia deixar de lado a traição que havia destruído sua vida. O que você quer? Ethan, o terapeuta, perguntou gentilmente durante uma de suas sessões. Não o que é certo ou o que é esperado de você. O que você quer para os ouvidos seguindo em frente etanol ou para o chão? Sem saber como responder o que ele queria, a verdade simples era que ele não sabia que suas emoções estavam enredadas em uma teia de raiva, amor e traição. Ele queria curar, mas o caminho para curar parecia impossível quando a dor era tão profunda. Melissa tinha enviado várias mensagens desde que lhe devolveu o dinheiro. Mensagens que ele não tinha respondido. Ela implorou por perdão, desculpou-se repetidamente e prometeu que faria o que fosse preciso para fazer as pazes, mas Ethan não conseguia se obrigar a responder à ideia de vê-la novamente, desentar-se em frente a ela, encarar a verdade crua de seu casamento despedaçado, encher de pavor, mas ignorar suas mensagens também não estava fazendo a dor ir, embora a questão maior persistia: o que ele deveria fazer com Chloe. Ela era sua filha em todos os sentidos que importavam mesmo agora, apesar de tudo. Ethan não conseguia imaginar sua vida sem ela, mas a dor era profunda. Ele poderia realmente reconstruir um relacionamento com ela, sabendo que ela tinha sido parte do engano toda vez que ele pensava em Kelly. Seu coração doía com a lembrança da garotinha que criou chamando de pai. A ideia de perdê-la para sempre parecia insuportável, mas também o pensamento de fingir que tudo poderia voltar ao normal. Os dias passaram em um borrão de terapia de trabalho e noites sem dormir. O peso da indecisão acenou para ele. Seus amigos, embora bem intencionados, só aumentaram a confusão. Alguns disseram a ele para se afastar de Melissa e Chloe, para começar do zero e se concentrar em reconstruir sua vida sem elas. Outros acreditam que o perdão, embora difícil, era a única maneira de realmente seguir em frente. Eles o incentivaram a dar uma chance a Chloe, lembrando de que ela era jovem e provavelmente tinha sido dominada pela situação impossível em que se encontrava. Mas Ethan não conseguiu simplesmente apertar um botão e fazer a dor desaparecer uma noite. Enquanto ele estava sentado em sua sala de estar mal iluminada, olhando para a mobília familiar que de repente parecia estranha, Ethan se viu pensando sobre a carta de Chloe. Suas palavras tinham sido sinceras.
Cheias de arrependimento e o profundo desejo de reparar o dano que havia sido feito, ela havia cometido um erro imperdoável, talvez, mas ela ainda era sua filha. Na manhã seguinte, após outra noite agitada, Ethan tomou a decisão que vinha evitando por semanas. Ele ligou para Chloe e pediu que ela o encontrasse para almoçar. Ele não tinha certeza do que diria ou como se sentiria quando a visse novamente. Mas sabia que fugir do confronto não ajudaria se houvesse alguma chance de reconstruir o relacionamento deles. Tinha que começar com uma conversa honesta. Eles concordaram em se encontrar em um pequeno café perto da universidade, um lugar que frequentavam quando ela era mais jovem. Quando Ethan se aproximou do café, seu coração batia forte no peito. Ele viu Chloe sentada em uma mesa perto da janela, nervosamente cutucando as unhas. O lado dela fez seu peito apertar. Ela parecia muito com a garota que ele havia criado, a garota que uma vez confiou nele com tudo, mas agora havia uma distância tácita entre eles. Um abismo criado pelas mentiras e traições que se desenrolaram nos últimos meses, quando Chloe o viu. Ela se levantou rapidamente, seu rosto era uma mistura de alívio e apreensão. Ela disse suavemente, sua voz trêmula. Ethan assentiu, forçando um pequeno sorriso, embora suas emoções fossem um turbilhão. Ele sentou em frente a ela, o silêncio entre eles pesado com dor não resolvida. Chloe mordeu o lábio claramente, lutando para encontrar as palavras certas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela falou. Pai, ela começou, sua voz quebrando ligeiramente. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu. Eu sei que te machuquei mais do que eu poderia imaginar, mas eu senti tanto sua falta, eu não suporto a ideia de te perder. Ethan permaneceu em silêncio, seus olhos procurando seu rosto. Ele podia ver o remorso em sua expressão, a sinceridade de suas palavras, mas a raiva ainda estava lá borbulhando logo abaixo da superfície. Você sabia por 2 anos, Ethan disse calmamente, sua voz firme mas dolorida. Você sabia o que sua mãe estava fazendo e você me deixou viver no escuro, porque você não me contou. Os olhos de Chloe encheram de lágrimas, e elas enxugou rapidamente como envergonhada de suas próprias emoções. Eu estava com medo, pai. Eu não queria quebrar tudo. Eu pensei e eu disse que isso arruinaria nossa família. Achei que mamãe pararia eventualmente. Não sabia como lidar com isso. Não queria perder você. As palavras dela o atingiram como uma onda. Ele sempre se orgulhou de ser uma presença estável na vida de Chloe. Aquele a quem ela podia recorrer para qualquer coisa. Mas no final, ela escolheu proteger o segredo de sua mãe em vez do relacionamento. A traição ainda doía. Mas Ethan podia ver agora que Chloe estava presa em uma situação impossível. Uma que ela não sabia como navegar. Não estou dizendo que o que fiz foi certo. Chloe continuou com a voz embargada de emoção. Eu deveria ter te contado. Eu deveria ter confiado em você, mas estava com medo. Não queria que você me odiasse. Ethan olhou para suas mãos, sentindo o peso de suas palavras. Chloe não era mais uma criança, mas ainda era jovem. Ela tinha cometido um erro terrível. Mas não tinham todos eles. Ele reagiu com raiva, empurrou-a para longe e tentou se distanciar da dor. Mas agora, sentado em frente a ela, ele percebeu que segurar a raiva não iria ajudar nenhum dos dois a se curar. Eu não te odeio, Chloe, Ethan disse suavemente, finalmente encontrando seu olhar. Estou magoado. Estou com raiva, mas não te odeio. Eu nunca poderia te odiar. Chloe soltou um suspiro trêmulo, suas lágrimas transbordando enquanto ela pegava a mão dele. Sinto muito, pai, não sei como consertar isso, mas quero tentar. Não quero te perder. Ethan apertou a mão dela gentilmente, sentindo o peso do momento se estabelecer sobre os dois. Vamos tentar, ele disse baixinho, mas vai levar tempo. Não podemos simplesmente voltar a ser como as coisas eram. A confiança tem que ser reconstruída, e isso não vai acontecer da noite para o dia. Chloe assentiu com os olhos cheios de gratidão. Eu entendo, farei o que for preciso. Eles ficaram sentados lá por um longo tempo, conversando baixinho, trabalhando nas camadas de dor e culpa que se acumularam entre eles. Não foi uma conversa fácil, e lá foram momentos em que as emoções ameaçaram dominá-los ambos. Mas pela primeira vez, desde que a verdade veio à tona, Ethan sentiu uma sensação de esperança. O caminho à frente seria difícil, mas ele estava disposto a segui-lo, se isso significasse encontrar uma maneira de reconstruir seu relacionamento quando eles saíram do café. Ethan sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. A dor ainda estava lá. A mágoa ainda estava crua. Mas agora havia um caminho a seguir. Uma chance de curar, de reconstruir, de perdoar. O futuro era incerto. Mas pelo menos agora era um futuro que ele poderia enfrentar com Chloe ao seu lado.